Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou professor de Geografia de vocês do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Essa é a nossa primeira aula, a gente vai falar hoje sobre a teoria Gaia, tá bom? Vamos começar então? Essa é a flor do mangostão, tá gente? Para ilustrar a minha entrada de aula aí, tá bom? Flor muito bonita que deu agora, mês retrasado agora de maio. E a teoria Gaia, vamos lá, gente. Antes da gente começar nessa primeira aula, antes de entrar na geografia de cabeça, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa mãe Terra, tá? Que é a que, que, que vem dessa ideia da teoria Gaia, né? A mãe Terra nada mais é do que o nosso planeta, que nos abriga, né? E essa teoria Gaia, ela acredita que o planeta é um ser vivo, tá? O planeta é um ser vivo e ele está em constante mudança. Perfeito? Algumas para positivo, outras para negativo, para bom e para mal, né? Olha, se a Terra é um organismo vivo, ela tem órgãos, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Estruturas que se assemelham a órgãos. Vamos pensar, será que a Terra tem uma epiderme, uma pele que protege contra os raios solares? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da camada de ozônio, né? A camada de ozônio é um exemplo de uma camada que protege contra os raios solares. Mas nós temos uma camada mais potente do que a camada de ozônio, que é aí o campo magnético da Terra. Olha só essa imagem. O nosso Sol, ele tem pequenas erupções, como vocês estão vendo aqui nesse ponto, que emite tempestades solares, que é uma radiação muito forte. E aí o que protege a gente é o campo magnético da Terra. Isso é como se fosse uma estrutura de pele mesmo do planeta, né? Que protege contra o Sol, tá bom? E planetas, por exemplo, como Marte, que não tem campo magnético, não tem atmosfera, não tem vida, perfeito? Então o campo magnético é extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos nesse planeta, tá bom? Sistema circulatório terrestre, olha só, a Terra também tem um sistema circulatório, tá bom? Ou seja, nós temos sangue, nós temos coração, pulmão, entre aspas, né? Como estruturas terrestres. Vamos mostrar cada uma. Bom, o sistema circulatório humano, ele é desse jeito que vocês estão vendo aí, né? Ele tem um coração, as artérias, elas saem com sangue vermelho cheio de oxigênio, tá? A aorta, por exemplo, a artéria aorta, que é uma das mais fortes a pressão do sangue, e esse sangue vai para todos os órgãos, né, para os rins, para o estômago, para o fígado, para o coração, né, tá? Esse sangue ele se distribui alimentando todo o corpo e volta para o coração, tá? Isso não é uma exclusividade do ser humano, tá? O nosso planeta tem algo muito semelhante a isso, e é isso que nós vamos falar hoje, tá? A ideia hoje, gente, é que a gente transpõe aquela ideia que geografia é simplesmente você ver questões simples, imediatas, o nome de um rio, o nome de uma cidade. Geografia é muito mais que isso. Geografia é medicina planetária, entender como está a saúde do planeta como um todo, do ser humano, dos animais, das plantas, né? Se isso está funcionando realmente como um organismo vivo, né? E interativo. E aí, esse é o sistema que nós temos no nosso corpo, tudo bem? Mas vamos pensar aqui, e como é o sistema planetário? Olha lá, nós temos um sistema de circulação também, por exemplo, das águas. Lembrando que o sangue do nosso planeta é o quê? É a água, né? Então a água se movimenta por diversos pontos do planeta, levando nutrientes. As correntes frias levam nutrientes, perfeito? Então, onde você tem corrente fria, como no Peru, no Chile, são regiões extremamente positivas para a pesca, né? Então, são regiões pesqueiras. Essa região aqui da Cordilheira dos Andes, tem o Chile, o Peru, né? Tem diversos, Equador, todos esses países são agraciados pela pesca, né? Os nutrientes que são trazidos por essas setas, né? Os nutrientes que vêm por essas setas aqui
eles alimentam esses peixes aí, proliferam os animais aqui aquáticos, né, marinhos. As correntes quentes que estão em vermelho, elas levam chuvas, tá? Então, aonde você tem correntes quentes em vermelho, em geral você tem muitas chuvas, tá bom? Afinal, opa, perdão, gente. Afinal, pessoal, você tem muita chuva onde tem essas correntes vermelhas. Por quê? Afinal, você tem a umidade, né, a evaporação do oceano em correntes quentes. Onde o mar é mais quente, o oceano é mais quente, evapora mais água. Onde o ar é mais frio, evapora menos água. Então, dessa forma, a gente percebe que em amarelo estão os desertos, por exemplo. Tá? Os desertos estão sempre rodeados por correntes, né, frias. Olha só, essa corrente aqui que vai para a Austrália e deixa aqui muito seco. Tá? O deserto aqui a gente tem também o deserto do Saara, o maior do mundo, tem uma corrente fria, que é a corrente das Canárias, que também deixa essa região muito seca. Aqui, ó, essa corrente aqui forma o deserto do Kalahari, aqui na África. E essa outra corrente forma o deserto do Atacama, no Chile, aqui, tá aí no Peru. Tá bom? Então, nós temos um sistema circulatório, assim como o nosso corpo. O nosso planeta, ele é extremamente complexo, né? Muito semelhante aos organismos como nós, que temos todo um sistema individual. Então é por isso que a teoria Gaia acredita que a Terra é um organismo vivo, como se fosse uma deusa, né? Porque a Gaia era a deusa dos gregos, a deusa da natureza, né? Vamos dizer assim. Novamente, correntes marinhas aí, tá, pessoal? Ó, e climas, né? Que a gente tem aí espalhados pelo mundo. Então as correntes marinhas, elas interferem diretamente no clima. Se as correntes marinhas mudam, o clima também muda. Então, é como a gente, se a nossa temperatura muda, nós entramos em febre. Há mudanças no nosso corpo, assim como na Terra. Então, olha lá, o sistema circulatório da Terra, que bonito, né? Tem várias estruturas aí. Nós temos sequências, regiões do planeta onde circula o ar. Não só a água, mas também o ar faz parte desse sangue. Afinal, a água se mistura com o ar e vira nuvem, né? De forma gasosa, tá bom? Então, o sangue do planeta, ele pode ser tanto líquido quanto gasoso. O nosso sangue também tem oxigênio, não é assim? Que a gente respira o oxigênio para jogar no sangue. A Terra também faz essa troca do ar com a água, tá? Assim como a gente faz aqui no nosso corpo. Olha lá, mais um sistema circulatório. Aqui é o sistema completo, né? Olha só. Nós temos o nosso Sol, que aquece a água, eleva a umidade dos oceanos, formando nuvens, não é assim? E aí essas nuvens chovem nas partes mais altas e vêm descendo pelas montanhas e voltam para o rio. É um sistema circulatório completo. As artérias levam o sangue, né, a água com muita pressão, para fazer chuva, com tempestade e tudo, né? Perfeito? As artérias são sistemas de enviar oxigênio, no caso, no nosso sangue, e no caso da Terra envia água, que é H2O, também tem oxigênio, né? Tá bom? No caso da Terra, a evaporação, né, da água, ela manda as nuvens para a Terra, volta pelas veias, pelos rios, pelos rios subterrâneos, ó, underground, né, groundwater, né, água subterrânea, tá bom? Groundwater. E aí essa água, ela volta novamente para o coração do planeta, que são os oceanos, né, gente? Olha só. Os oceanos é o coração aqui em movimento, né? Com a ajuda do nosso amigo Sol aí, né? Que aquece a água dos oceanos, movimenta o ar, evapora a água e tudo mais. Perfeito? E aí, gente, nós temos mais artérias, por exemplo, os rios voadores na Amazônia, já ouviram falar? Por que há tanto uma briga para que não se desmate a Amazônia? Justamente porque os rios, né, da Amazônia evaporam muita água sobre os rios da Amazônia. E essa água evaporada sobre os rios e sobre a floresta amazônica, porque as plantas também transpiram a umidade, tá bom? Essa umidade, ela vem aqui para a região centro-sul, sudeste. Se você olhar no resto do mundo, essa região sobre o Trópico do Capricórnio, que passa sobre a região sobre São Paulo, são desertos. Olha aqui, nessa região do Chile é deserto,
E aqui no Brasil não é por quê? Porque essa umidade ela vem e traz chuva para cá. Não traz para cá, porque tem as montanhas aqui que impedem essas nuvens de vir para cá. Essas nuvens vêm para nossa região aqui sul, onde a gente mora, e traz chuva para a gente. Se a gente destruir a Amazônia, o que vai acontecer com as chuvas aqui na nossa região? Vão diminuir, logicamente, perfeito? Então essas são as artérias do planeta. São os ventos que se movimentam levando chuva, né? E abastecendo todos os seres vivos da Terra, do continente, né? Com água, perfeito? Então, nós estamos falando aí de um sistema circulatório completo do nosso planeta, assim como nós temos também no nosso corpo. O coração do nosso planeta, né, gente? Os oceanos são o coração, porque eles recebem a grande parte da energia do Sol e distribuem essa energia com toda a força. E quando o Sol manda muita energia e o oceano esquenta demais, formam-se os furacões que vocês estão vendo. Os furacões, na verdade, são como sistemas, reações alérgicas do planeta ao calor, né? Então, evapora muita água nos oceanos com a ajuda do Sol. Essa água muda a pressão atmosférica e essa grande massa de água gira junto com o planeta. E aí formam-se sistemas circulatórios, né, que vocês estão vendo. Então, olha só, o nosso planeta tem um coração que é um coração intempestivo, né? Opa, perdão. É um coração. Nosso planeta tem um coração que é um coração intempestivo. É um coração aí cheio de energia que exala furacões e nuvens para todo lado, tá bom? As veias, olha os rios, gente, voltando para o mar. Olha se não parece realmente as veias que nós temos no nosso corpo, né? O nosso corpo imita o planeta, na verdade, não o contrário, né? Isso já existia antes do ser humano e do nosso sistema corporal. O nosso planeta, ele é um exemplo para a gente. A gente copia as estruturas do planeta no nosso corpo, né? Ao longo dos bilhões de anos da história do nosso planeta. Então aí vocês estão vendo aí um sistema de drenagem do sangue terrestre, que é a água, né? E o esqueleto do nosso planeta? Nosso planeta tem esqueleto? Para que serve o esqueleto? É para manter a gente estruturado. Se a gente não tivesse esqueleto, nós seríamos uma bola, né? E não teremos braços e cabeça, né? Então o esqueleto é extremamente importante para um organismo. E a Terra também tem. Esse esqueleto, ele tem várias estruturas, mas a estrutura principal é a crosta terrestre. Se não fosse a crosta terrestre, a superfície sólida do nosso planeta, olha a crosta terrestre. A gente corta o planeta no meio, que nem uma laranja, ó, e observa a crosta terrestre, que é onde nós vivemos. Olha só, é lisinha? Não, ela tem elevações, lugares mais baixos, onde são os oceanos, montanhas. Aí tem o manto superior, o manto, o núcleo externo, o núcleo interno, várias camadas dessa estrutura óssea do planeta, né? Desse esqueleto planetário, tá bom? Essas partes internas são mais moles, assim como dentro dos nossos ossos tem tutano, que é mais mole, né? E por fora nós temos essa camada rígida, que é a crosta onde nós vivemos. Isso é um esqueleto, tá? Olha lá o esqueleto da Terra. Dentro é mole, como eu disse para vocês, e há todo um processo de aquecimento interno do planeta que movimenta o magma lá embaixo. E a Terra racha alguns pontos, né? A Terra ela tem essa característica, ela tem rachaduras, ela tem elevações, ela tem pontos baixos, pontos altos. Isso aqui que vocês estão vendo é uma imagem ampliada aí do nosso planeta cortado ao meio, né? E aqui no meio formam-se vulcões, né? Porque acaba se dividindo. A Terra uma parte vai para o lado direito, essa parte vai para o lado esquerdo, como vocês estão vendo. E essa crosta, essa superfície, é o que mantém a estrutura da superfície, que mantém a gente vivo aqui em cima, né? E aí a gente tem aí as espinhas dorsais, né, do planeta, né? Aquilo que são os pontos pontiagudos do planeta, como os cotovelos, né? Ponta de vértebras, né? Que se saem para cima do planeta. E é justamente isso que a gente vê aí, ó, em alguns pontos do planeta, essa estrutura, esse esqueleto se apresentando com rochas, como a gente está vendo, né? Nesse lugar você vê que não tem terra, tem rocha praticamente só. Por isso que não tem árvores, não tem plantas que se adaptam, né? Mas essa estrutura óssea do nosso planeta, o esqueleto que mantém a gente, né, no alto, acima da água. Se a Terra fosse toda planinha, né, a água ia encobrir tudo. Se não houvesse esse esqueleto que levanta, que se sobressai, né? Vamos pensar que há milhões de anos o planeta era um círculo de água, só tinha água no planeta, né?
E ao longo do tempo, foram formando-se vulcões no meio dos oceanos. Esses vulcões formaram montanhas. Esse aqui é um vulcão montanha, né, entre aspas, né? É um vulcão que tem um cone, né, um pico, né, no alto de uma montanha. E foi assim que a Terra, o esqueleto, foi sobressaindo a água para que pudesse surgir terra firme. Até então, há bilhões de anos atrás, não existia terra firme, né? No começo da história do nosso planeta. Novamente aí também o esqueleto do nosso planeta. E o pulmão? O que seria o pulmão do planeta Terra? Vamos pensar aqui. O que seria o pulmão do planeta Terra? Olha, gente, todo mundo acredita que é a Amazônia, né? Todo mundo acredita que a Amazônia é o pulmão do planeta Terra. Só que não, tá? A Amazônia não é o pulmão. Olha, muita gente acredita aí, né? Mas não é. Isso é uma falsa ilusão. A Amazônia, na verdade, é uma espécie de rins do planeta Terra, que a gente vai falar em seguida já, tá? Esses são os pulmões da Terra. Esses são os pulmões da Terra. São os estromatólitos, colônias de algas azuis e cianobactérias. São seres que estão no planeta há mais de 3 bilhões de anos. Que são essas estruturas aqui. São cidades de bactérias, né, de algas primitivas que produzem oxigênio. Tá? Eles produzem oxigênio a partir da fotossíntese, recebem luz do sol. Isso em mares rasos, né, no mar. Certo? Então o pulmão do planeta fica no mar, no oceano, próximo do coração, assim como no nosso corpo. O pulmão e o coração estão interligados, né? Eles se comunicam, né? O pulmão oxigenando e o coração, né, enviando sangue para todo o planeta, né? Oxigenado. Aí, algas azuis ou cianobactérias. Tem várias cores, né? São animais muito antigos, inclusive registrados como fósseis, como os ossos dos dinossauros que a gente encontra no passado. A gente encontra também os estromatólitos, que são essas colônias de algas e cianobactérias aí, tá? Algas azuis ou cianobactérias. Tem esses dois nomes porque a gente não sabe, até hoje a gente não chegou à conclusão, né? Ele está no meio termo, não é nem uma planta, não é nem uma bactéria, não é nem uma alga, não é nem uma bactéria. Então fica nesse meio termo, então a gente chama de algas azuis ou cianobactérias, tá bom? E os rins? Que sistema filtra o gás carbônico em excesso da atmosfera? Ei, professor, escreveu a atmosfera errado aí, ó. Tá? Perdão, escrevi rápido, pessoal. Então, ó, é a atmosfera com T, tá? É um T mudo, tá, gente? É sem esse I aí, atmosfera, tá bom? Quais organismos capturam carbono? Então, vamos lá. O que é o rim? O rim ele serve para filtrar o nosso sangue. O que é o sangue? É a água, é o ar, né, do nosso planeta, né? Isso é o sangue do planeta, né? Então o que filtra isso? São as árvores, né? As árvores capturam gás carbônico, CO2, e liberam oxigênio durante o dia. À noite elas respiram oxigênio, tá? Mas elas captam gás carbônico. E esse gás carbônico vira madeira, vira carvão, né? Vira carbono. Perfeito? Transforma no caule da árvore. Então, quando a gente tem muita madeira em casa, a gente tá sequestrando o carbono, né, da atmosfera, né? Quando a gente planta árvores, a gente está sequestrando o carbono também, né? Nós estamos guardando esse carbono para que não fique no ar, né? Então, isso é importante, a gente manter a quantidade de carbono reduzida na atmosfera para evitar o tal do aquecimento global, né? E aí as plantas armazenam, né? Armazenam esse carbono 14, né, o nitrogênio, manda para a terra, abastece a terra com nitrogênio e para poder as plantas crescerem, adubam a terra. A própria planta, quando morre, as folhas caem e adubam a terra, né? Então é todo um processo de captação desse gás carbônico. Isso é o rim do planeta. Espalhado por todo o planeta, essas plantas absorvem a poluição, o gás carbônico, né? E é por isso que é importante plantarmos árvores, né, gente? Vamos lá. E o que o nosso planeta come? Se ele é vivo, como nós estamos falando, o que ele come? Qual é o alimento da Mãe Terra, da Gaia, né? Dentro dessa teoria. Olha só que prato maravilhoso, né? Deve ter gente que não comeu hoje, gente, perdão. Deve ter aluno que está com fome trabalhando aí, assistindo meu vídeo, tá? Gente, vamos lá, vai. Fomes à parte. Nós temos aí diversos alimentos, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles
E o que o nosso planeta come? Será que ele, o que ele come? Tem que ser muito maior do que esse prato, logicamente, né? Essa é a comida dele, tirada uma foto de satélite. O que será? O Sol, né? O Sol é o alimento da Terra. É o que alimenta as plantas, é o que alimenta os animais, é o que alimenta tudo, a energia do Sol. É o que aquece os oceanos, é o que provoca a chuva, tá? Então, o Sol é a grande estrela do nosso planeta, né? Sem ele, nós não vivemos. Tá bom? Nós precisamos preservar a luz do Sol sadia, entrando no nosso planeta sem camadas extras que possam impedir a entrada da luz e reduzir a captação da luz solar das plantas, por exemplo, né? Tá? E o Sol, logicamente, ele gera aí esses furacões que eu falei para vocês, né? Aquecem a luz do Sol. Quando o Sol, a água do mar, perdão, quando o Sol emite muita radiação solar, esquenta demais, isso aí é uma febre, né? É uma reação alérgica a esse excesso de luz solar, por exemplo, né? Ou acúmulo de luz solar pelo efeito estufa, que é quando o raio do Sol entra e não consegue sair. O raio do Sol fica aprisionado e aquece demais o planeta. Aí entra a teoria do aquecimento global. E a energia que liga a sua TV? Né? A energia que liga a sua TV, de onde que ela é? De onde que vem essa energia? Ah, professor, vem da usina hidrelétrica, né? Será? Vamos pensar aqui. E de onde vem a energia hidrelétrica, né? E a energia que vem desse prato de comida aí? Você come para absorver energia, né? Você está comendo aí verduras, carne e tudo mais, né? De onde vem essa energia? E a energia que move as turbinas de usinas hidrelétricas, de onde vem? Todas vêm do nosso amigo Sol, né? Ele aquece o mar, que leva chuva para as hidrelétricas, né? E essa hidrelétrica vai gerar energia para você ligar sua TV de alta tecnologia aí, essa sempre Toshiba aí, 1982 aí, eu acredito. Tá? Então, a energia que vem para sua televisão veio do Sol. O Sol esquentou a água do mar, que levou chuva para a hidrelétrica, que encheu o reservatório da hidrelétrica, moveu as turbinas das hidrelétricas para gerar energia para você assistir televisão. Ah, professor, e a comida? Você vai falar que vem do Sol também? Vem do Sol. As plantas absorvem a luz do Sol para crescer. A energia das plantas vem do Sol, né? Se você come feijão, também, um grão que absorveu a luz do Sol, né? A planta lá, o feijão, né? O pé de feijão absorveu com a luz do Sol, com a folha, e encheu o feijão de energia, que é uma semente. O arroz é a mesma coisa. Ah, professor, mas e a carne? Eu comi um bife hoje, eu não comi luz do sol, eu comi o boi. Você comeu o boi, mas o boi não comeu a grama. E a grama, logicamente, se alimentou da luz do sol. Então, tudo é movido da luz do sol praticamente no nosso planeta, com exceção da energia atômica e geotérmica, né? Tá bom? Bom, gente, e aí, gente, então, logicamente, o Sol move tudo, olha só, o Sol é o coração, né, do planeta, ele move tudo. Leva lá a umidade para as hidrelétricas lá no alto, para produzir energia, né, gente, nos rios aí, né, e aí vai. E agora, para finalizar a nossa aula, o que seria o cérebro do planeta Terra? O cérebro do planeta Terra, não é cérebro, é cérebro, tá, gente? O que seria o cérebro do planeta Terra, gente? Vamos pensar. O que seria a estrutura que pensa pelo planeta? Tem uma dica aí já, ó. Já tem uma dica nessa foto, hein? Quem seria aí o cérebro do planeta? Lembrando que o nosso cérebro é formado por diversas células, né? Por várias células, tá? Assim como o nosso cérebro aqui, né? Com neurônios, que são células que interligam e se comunicam entre elas, né? E no nosso planeta, quem são as células que se comunicam e formam aí a consciência do nosso planeta? Somos nós, né? Para quem não acredita que nós viemos do macaco, né? Do macaco não, né? De um ancestral parente, né? Do macaco, que não é o macaco que a gente conhece hoje. Outro macaco que não existe mais, que virou ser humano, logicamente, né? Não existe mais hoje. Mas essa é a teoria da evolução, né? Para quem não acredita, tudo bem. Mas existe, tem que conhecer, tá bom? Que diz que o ser humano saiu de um macaco há
milhões de anos atrás e hoje se tornou esse bicho despelado. Não é à toa que a genética do ser humano é 99% igual a dos macacos atuais. Tá? Que não é esse mesmo macaco que deu origem ao ser humano. Esse macaco que deu origem ao ser humano não existe mais. Ele virou ser humano. Foi se transformando ao longo de várias gerações, né? Milhares de gerações, tá bom? E aí, pessoal, vamos pensar nos dinossauros. Os dinossauros viveram aqui há 65 milhões de anos. E há 65 milhões de anos, nós tínhamos aí um planeta habitado por grandes animais ferozes, mas que não eram inteligentes. Não agiam como um cérebro inteligente, unidos como nós agimos, se comunicamos com as células do nosso cérebro, como os neurônios se comunicam, né? Eles eram seres individualistas, carnívoros, assassinos muitas vezes, ou herbívoros na grande maioria, né? E esses animais foram extintos por um meteoro que eles não conseguiram evitar a sua queda no planeta, né? Porque eles não tinham tecnologia e todo o conhecimento que nós temos. E por isso foram extintos há 65 milhões de anos, abrindo as portas para que os mamíferos como nós vivêssemos nesse planeta, como hoje estamos vivendo, dominando. E o dia que o meteoro vier atacar a gente, nós temos armas para defender contra esses meteoros, ao contrário dos dinossauros, que não tinham. Perfeito? Então, nós temos esse trunfo, né? Nós temos esse trunfo contra os dinossauros, contra os meteoros, tá? Que vem contra o planeta. Mas não só isso, né, gente? Nós precisamos nos proteger também contra nós mesmos, né? Nós, seres humanos, somos extremamente destruidores do nosso planeta. Então vamos só finalizar aqui mostrando para vocês, né, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, né, gente? Olha só, nós estamos destruindo, jogando lixo atômico, poluindo o nosso planeta, né? Nós estamos destruindo o nosso planeta. Então, automaticamente, se a gente não aprender a lidar com isso, nós iremos aí, né, estar fadados à extinção, assim como os dinossauros, por mais que tenhamos foguetes e tudo mais. Tá bom, pessoal? Essa foi a primeira aula de geografia, tá? Daqui 2 semanas eu vou mandar minha segunda aula. Obrigado por terem assistido e que essa pandemia passe e a gente possa voltar a estar presente aí em sala de aula. Professor Vitor de Geografia, pessoal. Anotem aí e até a próxima aula.